Agora deixa eu te perguntar, você já se pegou imaginando cenários muito trágicos? Como se algo de muito ruim fosse acontecer a qualquer momento? Esses são pensamentos catastróficos. Assunto para a gente entender melhor agora no Papo de Quinta. E para conversar com a gente sobre esses pensamentos catastróficos, aqui no estúdio eu recebo o psicólogo Manuel Francisco. Bom dia, Manuel, seja bem-vindo. Bom dia, Bruna. Que prazer estar com você, com os nossos telespectadores aqui, toda a Paraíba. Tá linda a sua árvore, viu? Obrigada com a participação dos nossos telespectadores. Pois Você olha, viu que coisa tem linda. várias fotos Já vi aí. algumas fotinhas enquanto eu tava ali, tava olhando. Daqui a pouco a gente coloca mais um aqui. E você pode e deve participar do nosso Papo de Quinta, tá? Enviando perguntas, compartilhando a sua experiência com a gente. Faz aí essa autorreflexão a partir de agora. Você costuma ter esses pensamentos, né? Como se algo de ruim fosse acontecer a qualquer momento, seja com você ou com alguém que você conhece. Pensamentos catastróficos, tá? Esse é o assunto de hoje. Vai mandando sua pergunta para nós no 991050400. Manuel, vamos partindo já para o conceito, para o pessoal de casa já começar a entender o que são esses pensamentos catastróficos. Explica pra gente. Vamos lá. São pensamentos que fogem de uma realidade comum, de uma realidade padrão, que tendem a problematizar ou catastrofizar uma situação. Por exemplo, vamos pensar aqui. Eu fui ao hospital agora porque eu tive, sei lá, uma tontura. Então, automaticamente, na cabeça de alguém que está aqui comigo, Manuel vai passar mal, ele pode ficar internado, ele pode ter um AVC, ele pode ter isso. Então, veja só, algo que tem uma proporção, as pessoas acabam dando uma outra proporção maior. Sabe aquela pessoa que você conhece no seu dia a dia, no seu cotidiano, que você diz, fulano tem o costume de fazer tempestade em um copo d'água. Essa é uma pessoa catastrófica. É sempre pensando no pior mesmo, né? Como se fosse o pior cenário e que esse cenário fosse acontecer a qualquer momento. Existem causas para que esses pensamentos catastróficos aconteçam? Tem gente que com mais frequência ou com menor frequência. Por que acontece isso? Eu sempre falo que um dos principais fatores associados, Bruna, é o sistema de crenças das pessoas. Por incrível que pareça, pode parecer que não, mas você herda muito isso das pessoas que estão à sua volta. Com certeza, às vezes aquela pessoa que conviveu muito com um avô, com uma avó, com uma tia, que era muito medrosa, que era muito catastrófica, tem um padrão, uma tendência a herdar esses comportamentos. Para além disso, pessoas que experimentaram algum tipo de trauma de desenvolvimento, por exemplo, Manuel, eu tenho fobia a determinada coisa. Isso advém de um evento específico que aconteceu em algum marco de sua vida. Sim. Só que você não necessariamente lembra, você só sente. Então, quando você experimenta aquela situação, você vai lá de repente, eita, eu tô ofegante, eita, eu tô pensando que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Eu tenho pacientes, por exemplo, que falam que não conseguem entrar em lugares fechados e começam a catastrofizar, apresentam algum tipo de fobia relacionada a isso, sendo que em algum dado momento já ficou preso em algum lugar, experimentou alguma situação que foi estressante, que foi traumática para ele relacionada àquela dimensão. Eu acho que o medo é algo natural, é normal até certo ponto, né? Quando é que esses pensamentos catastróficos de que algo de muito ruim vai acontecer a qualquer momento, quando é que eles passam da normalidade e começam a ser prejudiciais até para a nossa saúde mental, para a nossa rotina de uma forma geral, Manuel? Veja só. Sobretudo, a pandemia ela trouxe esse problema muito grande para a vida das pessoas, né? Elas começaram a catastrofizar demais. Eu entendo que, a priori, num primeiro momento, foi um início de um mecanismo de defesa, de autoproteção, isso é natural. Só que o que é que acontece? Hoje tem muita gente que tem medo de sair, hoje tem muita gente que tem medo de fazer atividades que são atividades de vidas básicas, por medo de que aconteça um assalto, de ser contaminada, de alguma coisa. Então, quando você entra em um estado de disfuncionalidade, onde você não consegue ter as experiências que você precisa ter para ter uma vida saudável, aqui está um problema. Então tem aquela pessoa que, por exemplo, diz, vamos na praia? Mas está muito perigoso. Tu lembra que no dia tal, que Sim. Na hora tal, teve um acidente, teve uma situação naquele contexto, bateu-se um carro, bateu-se uma moto, houve um assalto. Gente, isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar, inclusive na sua casa. Se você potencializar só o que é de negativo, realmente o medo vai tomar conta de você e você não vai fazer nada. Paralisa Paralisa mesmo a vida. tudo. Aí É você torna verdade. aquela pessoa catastrófica, Bruna, que é catastrófica com a família, que tem aquele que tudo pensa em uma situação de doença, por exemplo, tem alguma coisa do tipo.
Tem aquela pessoa que é catastrófica no trabalho. Mano, eu não passo muito tempo no trabalho. Me diga, qual é a empresa que quer ter uma pessoa que tem uma visão muito negativa sobre ela? Exato. Tem que prestar atenção nisso, né, minha gente? Ver aquilo que você pensa e como esses pensamentos estão interferindo na sua maneira de viver, seja no seu trabalho, nas suas relações. Então já vai fazendo essa reflexão e se tiver alguma dúvida, manda aí pra mim também no Zap do Mulher Demais, tá? A gente separou aqui, Manuel, alguns tipos de pensamentos catastróficos. Eu acho que com exemplo fica mais fácil do pessoal de casa entender, eu penso assim, ou não. Vamos ver aqui? Acompanha aqui na tela junto com a gente, tá? Primeiro aqui, ó, tudo ou nada, pensamentos sempre extremos. Então, se eu não conseguir sempre as melhores notas, o meu futuro acadêmico será horrível. Então, assim, é tudo ou nada mesmo, é sempre o extremo, né? O exagerado, né, Manuel? Não vai ser assim, né? Sempre. Sabe qual é? As pessoas, elas estão tão aceleradas hoje, e a rotina da gente cobra isso, que elas estão com dificuldade de pensar. Se elas simplesmente parassem e fizessem uma reflexão, Bruna, sobre esses pensamentos catastróficos, a nossa realidade já seria outra totalmente diferente. Vocês se cobram em relação a notas nessa direção. Certo, você acredita que vai dar errado, mas pensa, faz essa pergunta para você em todos os momentos. Qual é a certeza que você tem que realmente isso é verdade? Se isso não acontecesse, o que é que poderia acontecer? Quais são os pontos positivos? Não pensa só no negativo, realmente. E se você pensar no negativo, Bruna, a probabilidade de dar errado é altíssima. Verdade. A ciência diz isso. É verdade. Tem mais outro tipo aqui para você já ir acompanhando. Preste atenção nesses exemplos, tá? Afirmações de culpa. Então, você se culpa pelo passado, faz projeções ruins para o futuro com base nisso. Tem um exemplo ali embaixo. Eu não deveria ter falado aquilo na reunião. Agora todos vão me odiar. Catastrofizando. Você já pensa no pior, né, Manuel? Qual é a certeza? Olha a pergunta novamente. Qual é a certeza que você tem de que as pessoas vão te odiar? E se as pessoas gostaram disso? Às vezes, a nossa autoestima, a nossa percepção, o nosso senso de si próprio está tão ruim sobre a gente mesmo que a gente tem a tendência realmente de que as pessoas não vão gostar da gente, não vão gostar daquilo que a gente fala. E olha, Bruna, tem uma coisa também. É natural que a gente esteja em um contexto, às vezes a gente está aqui em 10 pessoas e vai ter 1, 2, 3, 4, 5 que não vão gostar e não há nenhum problema, isso precisa ser respeitado. Tem muita gente que vive adoecida e que vive catastrofizando porque quer agradar a todas as pessoas, não tem como. Não tem como, né? É impossível. Tem mais exemplo aqui para você acompanhar junto comigo, tá? A gente falou sobre tudo ou nada, falou sobre a culpa e agora pensamentos que saltam para conclusões. Então, é uma previsão de resultados negativos sem provas concretas. Tem um exemplo ali embaixo, ó. Ele não me mandou mensagem hoje. Significa que perdeu o interesse e está tudo acabado. Então, a pessoa já faz uma conclusão de algo que nem realmente pode ser verdade, né? Essa daí é uma das que eu mais escuto. Olha, esse negócio de catastrofização, Bruna, em relacionamento é um absurdo. E olha, você veja, é uma coisa interna sua. Realmente, ele não mandou mensagem hoje, mas vamos pensar, por quê? Você pensou que realmente poderia ser por falta de interesse em você, certo? Quando você está dizendo isso, preste atenção, você que está em casa. Você está dizendo que você é desinteressante. Você está esquecendo que às vezes o outro, a outra, tem uma rotina, tem um dia de trabalho intenso, às vezes acordou atrasada, chegou no trabalho, foi sufocado, pegou isso, pegou aquilo, certo? Então você já tomou aquilo para si. Você tem dificuldade de parar, sentar. O que foi que aconteceu que você não falou comigo hoje? Procure as respostas que são fidedignas ao invés de criar respostas para você. Ao invés de ficar pensando, né, mirabolando sobre aquilo, custa nada perguntar, opa, tô por aqui, senti saudade, tá tudo bem com você? Vai pensando nisso, ó. Vai mandando também sua mensagem pra gente no 991050400. Se identificou em alguns desses exemplos? Já tinha parado para pensar sobre esses pensamentos catastróficos? Daqui a pouquinho a gente retoma, viu, Manuel? Manda aí sua mensagem pra gente.